dia 3 de outubro de 1930, estourou a Revolução, liderança, né, de Getúlio Vargas, que nós vimos na foto, vamos voltar um pouquinho lá, e aí o Getúlio, então, assumiu como líder, né, da Revolução e acabou ficando, né, 15 anos no poder. Inclusive, nós vamos ter vários outros programas falando justamente que é um intervalo, né, relativamente longo, corresponde aí no mínimo a 3 mandatos. Então, nós temos aí, além das músicas do Noel, nós temos o aparecimento da Carmen Miranda, que vai ser, como eu disse, alvo aí de, né, debate aí no próximo programa, certo? Hoje nós vamos mais ou menos nos restringir ao Noel Rosa. Então, como eu disse, né, pessoal, essa transição aí de um Brasil agroexportador para um Brasil mais, então, moderno, mais industrializado, urbanizado, é o universo que o Noel vai viver. Então, essa foto aqui é de São Paulo, né? Mostra justamente essas mudanças, né? Essas modernizações na época, que era o bonde, né? Modernização aí dos transportes, também vai ter na comunicação, já vamos falar, né? Justamente do rádio, que vai, como eu disse, ajudar a difundir a música aí produzida por esses artistas. Aqui também uma foto do Rio, que aí é o universo do Noel Rosa, né? Do nosso personagem de hoje, que viveu aí nesse período. Lembrando sempre, né, que era a capital do Brasil na época. Tudo bem? Aqui, pessoal, também uma obra que eu queria lembrar aqui, a Tarsila do Amaral não participou lá da Semana de Arte Moderna de 22, mas ela acabou, né, pela sua produção artística, se vinculando àqueles, né, que participaram da Semana de Arte Moderna. Então, como eu estava dizendo, se você juntar as duas coisas, a Primeira Guerra foi entre 14 e 18. Foi justamente nesse intervalo que as fábricas começaram a surgir, né? 22, ou seja, a guerra acabou em 18, em 22 já teve a Semana de Arte Moderna. E essa obra, eu gosto de colocar, embora ela tenha sido produzida em 33, né, quase 10 anos depois, arredondando também os números, mas que mostra esse universo, né? Universo, como eu estava dizendo, e eu queria fazer esse paralelo, né? As artes sendo influenciadas, né, os artistas, por esse universo. Então, assim como Noel foi influenciado, as artes plásticas também foi, né? Então, a Tarsila do Amaral vai produzir essa obra, Operários, tem no fundo as fábricas, a chaminé de barro, que o Noel vai falar na canção, que daqui a pouco nós vamos já entrar, né, no seu universo, tudo bem? Olha, como eu estava dizendo, o rádio surgiu também, por isso que esse corte, né, pessoal, que eu fiz, é a partir de 1930. Por quê? A partir de 30 foi quando o rádio chega ao Brasil e também a gravação das canções, que eram mecânicas, passaram a ser elétricas. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses para a gente falar um pouquinho sobre essas novidades, essa evolução técnica que aconteceu, a introdução do rádio com um pouquinho mais de detalhes. Por exemplo, foi em 27, ou seja, muito próximo de 30, por isso 30 vai ser um referencial para a gente. Houve, então, a passagem, como eu estava dizendo, da gravação mecânica para gravação elétrica. Então, o que tecnicamente, qual a grande mudança que isso permitiu? Que cantores que não tivessem aquele potencial, antigamente, precisava ter um vozeirão, né, para quase que gritar, para poder cantar. E aí, com essa novidade, cantores que não tinham uma voz tão potente, inclusive é o caso, né, do Noel Rosa, eles puderam gravar. Em relação aos instrumentos, isso também foi muito importante. Por quê? Determinados timbres, né, sons que aquele antigo método não captava, começaram a captar. Então, isso tornou muito mais, né, palatável, vamos dizer assim, né, entre aspas, muito mais audível. Então, comercialmente falando, também foi importante essa inovação. Em relação aos instrumentos, continuando, outros instrumentos que também não tinham aquele potencial, né, de captação de som, como o piano, o violão, inclusive, né, o violão que é o mais popular,
puderam ser captados. Então, isso, né, abriu um leque aí muito mais amplo do que existia até então. E a Casa Edison, que era a principal, começou a ter também concorrência, né? E aí tudo isso vai enriquecer, vai aumentar, assim, astronomicamente o número de gravações. Então, foi uma mudança, como eu disse, técnica, que acabou refletindo também, né? Deixou respingos nesse universo todo da música, né? E enriquecendo, ah, ampliando a divulgação, tudo isso foi importante nessa viradinha aí, como nós estamos falando, da década de 20 para 30.